Olá, quinto ano! Hoje vamos às nossas aulas de língua portuguesa. Vamos dar continuidade ao estudo dos gêneros textuais. Hoje nós vamos rever o conto. O conto ele é um texto narrativo, ele narra uma história. O texto narrativo é aquele que é escrito. Ele tanto pode ser escrito em prosa como em verso. Ele possui um determinado narrador, que conta a história, que conta uma ação que ocorre em determinado espaço e em um tempo, onde está incluído também os personagens, fazendo parte daquela ação. Então, o conto ele é uma narrativa literária curta, geralmente é curta, certo? Que tem os meios como tempo, espaço, os personagens e sempre focando um drama, um conflito, Sempre tem um conflito dentro desse conto, certo? A estrutura do conto, ele apresenta por a introdução, que é a apresentação, é o início da história a ser narrada. Nesse momento, o narrador apresenta os fatos iniciais, os personagens, na maioria das vezes o tempo e o espaço. O desenvolvimento, que também pode ser chamado de complicação. O desenvolvimento representa a parte em que se desenvolve o conflito. E o conflito é o momento em que algo começa a acontecer. E nós, como leitores, ficamos surpresos à espera do que está por vir. O clímax, aquele momento crucial, o momento mais forte do texto narrativo. É o momento mais tenso da narrativa, Pois tudo pode acontecer, podendo ser aquilo que esperávamos ou não, O desfecho ou conclusão, já o final do texto, revela o final da história, a solução para o conflito, sendo que este fim poderá ser de vários modos. Ele pode ser triste, alegre, surpreendente, engraçado ou até mesmo trágico. Então, essa é a estrutura de um conto, Apresenta a introdução, o desenvolvimento, o ponto mais forte, mais tenso, que é o clímax, e o desfecho, que é o final. Aqui é só representando novamente a introdução, a complicação, o desenvolvimento, o conflito, o clímax e a conclusão, que é o desfecho. O conto, ele apresenta também dois tipos, certo? O conto fantástico, que são os contos, as ações dentro da narrativa são consideradas irreais, aquelas que não fazem parte da nossa realidade, ou seja, que fogem, da nossa realidade. São coisas sobrenaturais. Dessa forma, apresentam situações que não podem ser explicadas. São os tipos de contos fantásticos. E os contos de fadas? Esses são muito conhecidos, na nossa literatura. São as narrativas que possuem personagens antigos, medievais ou folclóricos, como fadas, gnomos, duendes, bruxas. Logo, são nesses tipos de contos que a moral, ou seja, tem um ensinamento passado no final também. Tem alguns contos que também eles nos passam um ensinamento no final. Até às vezes confunde com uma fábula, mas pela estrutura a gente percebe que é um conto. Como são os contos de fadas? Os contos de fadas, normalmente, eles começam e terminam com essas seguintes frases aqui, ó. Era uma vez e viveram felizes para sempre. Então, a gente reconhece o conto de fadas já com o início e o término do conto, pelas frases mais tradicionais, Com frequência, a história tem personagens da realeza, ou então palácios, castelos, fazem também parte do cenário. Geralmente, durante a história, acontece algum tipo de mágica, Acontecimentos, personagens ou coisas aparecem em grupos de 3 ou de 7, Como a história da Branca de Neve, dos 7 anões. Os contos de fadas são histórias com personagens boas e más. Normalmente, os personagens boas saem vitoriosas. Aqui é o exemplo, Branca de Neve, os 7 anões. Nós temos também outro texto, A Festa no Céu,
que é um conto também, certo? Agora vamos para o estudo da gramática. Hoje nós vamos relembrar sobre os substantivos coletivos. Nós já vimos os substantivos próprios, né? Recordamos semana passada, substantivos próprios e comuns, e hoje nós vamos ver o substantivo coletivo. Esse substantivo é quando um substantivo comum, mesmo no singular, ele nomeia um grupo de seres ou coisas de uma mesma espécie. Chamamos isso de coletivo. Por exemplo, aqui, ó, um grupo de peixes juntos, nós chamamos de cardume. Um grupo de abelhas juntas, nós chamamos de enxame. Então, aqui nós temos outro exemplo também, cardume de peixes e ramalhete de flores, né? Ramalhete é o coletivo de flores. Então, coletivo é o substantivo que no singular indica uma coleção ou um conjunto de seres da mesma espécie, certo? Isso é um substantivo coletivo. Aí nós temos esses exemplos. Bons estudos a vocês. Agora vamos às nossas atividades.